Então hoje a gente vai falar de queda de cabelo, de tratamentos possíveis e também da cirurgia capilar que está muito em alta. E temos aqui hoje, convidamos as meninas, ai que prazer, olha que lindas, as duas, mais uma vez com a gente, doutora Flávia Varela, dermatologista, e doutora Maria Angélica Muricy, que é dermatologista especialista em transplante capilar. Bem-vindas. Meninas, eu vou dar uma voltinha por aqui, para sentar aqui ao lado de vocês. Uma pena nos encontrarmos novamente nessa situação, mas muito bom poder falar do assunto, que eu acho que vai ajudar muita gente, principalmente nesse momento, né? E eu queria já começar a nossa entrevista com esse gancho do estresse. Doutora Flávia, a queda de cabelo está diretamente ligada, né? Tá, totalmente ligada. O cabelo, ele tem um ciclo de vida, né? E esse ciclo de vida abrange 3 fases, que a gente até acho que tem vamos colocar na tela. Que tem a fase anágena, que é uma fase de crescimento do cabelo. Uhum. Essa fase, ela dura em torno de uns 3 a 6 anos, tá? Mais ou menos 85 a 90% dos fios da nossa cabeça estão nessa fase, tá? Que é uma fase de crescimento. Depois esse cabelo, ele entra numa fase que chama catágena. E essa fase, ela é uma fase de involução. Tá. Para de produzir o cabelo e nessa fase, mais ou menos 1% dos fios se encontram nela. Tá. Depois, o cabelo caminha para a fase telógena, que é uma fase de queda. Mais ou menos 10% estão nessa fase de queda, de repouso. E numa pessoa normal, então, como eu falei, mais ou menos 90% na anágena, 1% catágena, 9, 10% telógena. E depois ele cicla de novo, né, numa pessoa normal. O que acontece que quando a pessoa tem algum tipo de estresse ou uma virose, né, enfim, como tá aí, então infecções, desnutrição, anemias, uma série de coisas vai levar essa pessoa a entrar mais na fase telógena. Então, mais do que 10% desses fios entram na fase telógena e é aí que a pessoa começa a notar aquela queda. É uma programação para o fio cair. Isso. Porque normalmente caem 100 fios por dia. É mais ou menos uma média desses 10% de telógena. Só que quando acontece, né, um fator desse, uma causa, enfim, de doença de tireoide, problemas hormonais, parada de anticoncepcional, então isso tudo pode fazer com que os cabelinhos da fase anágena entrem mais rápido nessa fase telógena. Entendi. E claro que quando a gente está falando do estresse, unido então a outros problemas que a gente tem, né, que são até fisiológicos ou questões hormonais também que estão ali ciclando, a gente tem um problema ainda maior. Aí a gente vai fazer uma pauta muito completa ligada aos tratamentos, mas já vou começar conversando com a doutora Maria Angélica Muricy, que é então cirurgiã, e eu queria entender um pouquinho como hoje a gente consegue, que público, então, essa cirurgia capilar consegue trazer benefícios. Vai depender do tipo de queda ou do motivo da queda para ter a indicação da cirurgia? Não, com certeza. Eu acho que é importantíssimo dividir as questões, porque para os pacientes toda queda de cabelo é uma coisa igual, né? Mas não é. Então, assim, o que foi falado agora em relação ao coronavírus, etc., o cabelo é um anexo. Então, ele tem células que estão em constante renovação. Quando o organismo precisa se defender, por exemplo, da virose, ele vai pegar todo o seu arsenal metabólico, etc., para proteger o organismo. O cabelo, como é anexo, ele acaba sofrendo e gera essa questão da queda. Isso é uma coisa. Tá. A calvície, onde existe a indicação para fazer a cirurgia, já é uma patologia que nós chamamos de alopécia androgenética. Perfeito. Tem outra causa. Tá. Né? Então, uma vez que a pessoa é sadia, tem exames laboratoriais todos normais e ela vai passando por um processo que é crônico, é diferente dessa queda do eflúvio. O eflúvio é agudo, tá, né? Então ela passou por uma virose, normalmente a queda não vai ser imediata, ela vai acontecer 3 meses após o episódio. Então, por exemplo, quem infelizmente se infectou do coronavírus hoje, provavelmente daqui a 3 meses ela pode ter queda de cabelo. Tá. E ela tem que entender, ela pode até esperar isso, que vai ser normal, fisiológico. Certo. Tá? Já a calvície não é aguda. A pessoa, a partir
da adolescência, né, dos picos hormonais, que a causa da calvície é androgenética, ou seja, está correlacionada com um hormônio que se chama de hidrotestosterona, o cabelo vai sofrendo uma miniaturização, ou seja, ele vai atrofiando, vai se tornando cada vez mais fino até que ele desaparece. Nesse moldezinho, nós trouxemos aqui até para dar uma ilustradinha, que você começa a enxergar o couro cabeludo. Por quê? Porque os fios que tinham geneticamente uma espessura, vão se tornando gradativamente menores, ocupam menos espaço e, consequentemente, você vai enxergar o couro cabeludo. Mas isso é um processo longo, né? E num grau mais avançado, onde o couro cabeludo já está exposto, existe a indicação de você complementar com o transplante capilar. Porque é essencial para a informação dos telespectadores que a cirurgia da calvície, ela não é tratamento para queda de cabelo. Ela é uma reposição. Ela vai completar um espaço vazio. Então, assim, se a pessoa tem um grau extremamente avançado, ok, o tratamento vai ser alopecia androgenética. Vai ser a cirurgia de transplante capilar. Porém, se ela tem graus iniciais, ela tem que tratar clinicamente para preservar o fio que tem. Perfeito. E vai complementar com a cirurgia para preencher o espaço vazio. Então, a gente tem aqui indicações diferentes, mas eu vou colocar na tela, você comentou a questão da alopecia, a gente tem uma foto para mostrar, então, como é que isso vai caminhando ao longo do tempo e dos anos, né? Aí a gente tem as mulheres, que elas têm um padrão bem diferente dos homens, porque a mulher, ela tem uma proteção natural, ela apresenta uma enzima chamada aromatase, que converte a testosterona daí em estrógeno. E o estrógeno não danifica o cabelo. Então, a mulher, ela vai ficando rala na risca do cabelo, como mostra na fotografia. Essa risca vai aumentando e ela preserva a linha anterior. Até na última fotografia está um grau bem avançado e até masculino, mas na prática as mulheres sempre preservam essa linha de implantação dos cabelos e vai ficando rala em árvore de Natal, que nós chamamos no topo da cabeça. Né? Já os homens, eles começam com recessos temporais, ou seja, começam a fazer as entradas mesmo. A apresentação clínica é bem distinta. E que também, claro, tem indicação, em muitos casos, o transplante capilar. Isso, as mulheres também têm indicação. E, assim, a indicação do transplante vai depender muito da área doadora, que é a parte posterior. A gente já vai falar, então, da cirurgia em si, mas volto com a doutora Flávia para a gente entender um pouco, então, para pacientes que não apresentam a doença, ou que não têm um diagnóstico dessa alopécia e que vão ter aí a indicação da cirurgia, que pode ser bem interessante. Como hoje vocês trabalham para que a gente tenha aí um padrão ouro de tratamento desse paciente para contornar não só a queda, porque quanto mais fios a gente percebe que está caindo, parece que cai mais, porque ele gera um estresse, né? E aí a gente entra nesse ciclo. Mas não só para cuidar da queda, mas para promover novos fios, que eu acho que também é bem importante, né, doutora? É muito importante, claro, você ter esse diagnóstico, né? Passar por um dermatologista, uma pessoa especializada, para poder te orientar qual é o tipo de queda que você tem, para poder orientar qual o tratamento que você vai fazer. E no consultório a gente tem uma série de tratamentos, né, para você fazer em casa, desde medicações orais, né, enfim, vitaminas, se for o caso, até tratamentos de consultório mesmo, né, em que a gente vai estimular esse fio. A gente tem uma série de tratamentos para colocar o medicamento no local, no couro cabeludo. Então a gente faz, por exemplo, laser de erbium, para ver uma penetração da medicação. A gente faz com aquela entrega da droga, depois aplica o laser, esse laser abre canalículas no couro cabeludo e aí depois a gente entrega a droga ali para ter uma ação mais eficiente. Olha só que bacana, estão mostrando. E claro, a câmera ajuda muito, né, Ana? Isso, aí é um diagnóstico, né, um aumento do couro cabeludo para a gente poder avaliar qual é a causa, né, da queda de cabelo, a gente analisar o fio, a gente vê o diâmetro do fio, ver se todos os fios estão mais ou menos com o mesmo diâmetro, né? Já no caso da alopecia androgenética, como a doutora Maria Angélica falou, existe essa miniaturização do fio, né? Ele vai diminuindo, então a gente consegue avaliar e fazer o diagnóstico através do exame. Aí é um laser, né, que eu falei, o laser de erbium, que a gente vai abrir esses canalículos no couro cabeludo para entregar a droga ali, a droga penetra com mais eficiência
eficiência do que usada somente em casa, e vai estimular também, né, esse couro cabeludo, enfim, colágeno, isso tudo também ajuda na queda. Tem outro tratamento também que a gente faz, como se fosse um microagulhamento, com uma máquina que também tem uma radiofrequência, e isso também vai estimular e fazer também penetrar melhor essa droga. Então a gente tem uma série de opções, né? A gente tem roller, a gente tem uma série de legal coisas. também. Também. Ele é mais doloroso, né? O roller, ele tem muitas agulhas, então você acaba fazendo muita agulhadinha ao mesmo tempo. Né? Então, assim, ali são opções mais modernas, né? De melhor aderência do paciente. Tá, até que tem menos desconforto. Menos desconforto, que acaba sendo limitante também essa questão E você trouxe alguns lasers que hoje também são possibilidades, né? Que as pessoas podem ter até em casa. Isso. Aqui são aparelhos que emitem uma luz, né? Um laser para poder estimular o cabelo. A gente até pode demonstrar. Ah lá, que legal. Isso. Na verdade, são lasers diferentes, né? Esse laser que ela mostrou lá é um laser que a gente chama mais ablativo. Ele vai fazer os canalicos para entregar a medicação. Jamais poderia fazer em casa. Esses são outros tipos de aparelho para home device, que a gente chama, que é um outro tipo de laser, porque laser não é tudo igual. Claro. É um outro tipo de laser. É seguro para o home care. Tá, entendi. Ele não machuca nada, ele só vai estimular o cabelo. O crescimento, ele vai estimular o crescimento do cabelo. E aqui também é uma outra opção que a gente tem. Vamos colocar no nosso modelo de hoje aqui. Já abrange a cabeça toda. Isso que legal. Facilita a adesão também. Isso tudo é adjuvante. Vou até mostrar aqui para o pessoal de casa, vou pegar bem. Isso é um aparelho comum no consultório, né, dermatológico, que todo dermatologista, enfim, pode usar como ferramenta para ajudar no diagnóstico das alopécias, que são as quedas de cabelo. Tá. A gente tem um aparelho no nosso consultório que é, enfim, maior, enfim, com maior aumento, né? Esse tem uma certa excelente, mas tem uma certa limitação de aumento. Esse aqui, então, ele é um que você pode... Mas é um aparelho que vai portátil, você pode, né, legal. pegar para qualquer lugar, e a gente pode fazer o exame clínico. Teoricamente, vamos ver se ele consegue mostrar. Aqui. Mas aqui na tela do telefone, você também... olha lá que legal, gente. A visualização. É bem prático, isso é o dermatoscópio. Tecnologia total a nosso favor, muito legal. Já a gente vai falar da cirurgia em si. Vou aproveitar, perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Aproveitem, estamos ao vivo, hein? Ju, obrigada, um beijo. Gostaria de saber se é normal queda de cabelo no banho na hora que a gente vai lavar. Sim, é normal. Esse mito de que eu não vou lavar o cabelo para não cair mais cabelo, não existe, tá? O que tiver de cabelo para cair, ele vai cair. Porque se ele entrou naquela fase de queda, não existe você não vou lavar para ele não cair, tá? Ele vai cair de qualquer jeito. Aliás, ao contrário, você deve lavar o couro cabeludo. Tem muita gente que lava muito pouco, né? Então chega com aquele couro cabeludo sujo, enfim, com muita seborreia, oleosidade. Aquilo é ruim também, porque a dermatite seborreica, que é essa inflamação do couro cabeludo por causa dessa oleosidade, dessa seborreia, isso também prejudica e vai acentuar a queda. Então tem que fazer uma limpeza adequada, tem que ter, óbvio, um diagnóstico adequado para ver qual o grau que você tem daquilo ali, se o tratamento só em casa vai ser necessário, ou se você precisa já ir realmente fazer um tratamento de consultório, né? Outro dia eu peguei uma paciente com umas crostas no couro cabeludo, né? De tanta seborreia, enfim, tem um nome específico isso. E aquilo ali, claro que ela precisa de uma ajuda, né? Mecânica para retirar aquilo ali, precisa de um especialista, tá? Mas é normal aquilo que eu te falei, até 100 fios por dia é normal. Se você começa a notar que tá um monte de cabelo caindo, aí o especialista vai ter que avaliar para poder entender o que é isso daí, qual é essa queda. Uma das coisas que a gente faz questão de informar os pacientes é que couro cabeludo também é pele. O couro cabeludo também se renova, a pele se renova, se multiplica e todo fio de cabelo tem uma glândula sebácea junto, que é o que a gente chama de unidade folicular, que produz aquela secreção diária, tá? Que ela é fisiológica e ela serve, enfim, para lubrificar o fio da brilha, etc. Mas como a própria Flávia falou,
se aquilo ficar acumulado, É uma isso barreira, né? traz dano. E o próprio tratamento que você vai colocar para o teu paciente usar em casa vai ser prejudicado, porque daí não penetra. A permeação cutânea é alterada. Entendi. Por isso que hoje em dia nós orientamos a importância do tratamento do couro cabeludo, não só do fio do cabelo, que muitas vezes as pessoas se preocupam com a parte que não enxergam. Mas a hora que você põe o vídeo dermatoscópio e mostra, ela diz, nossa, mas eu lavei o cabelo hoje. Só que assim, talvez a lavagem não seja adequada, etc. E por isso que é orientado o tratamento também da região do couro cabeludo de uma forma correta. Perfeito. Vou colocar mais uma perguntinha do público e a gente já vai entender como é feita, então, a cirurgia, de onde se retira, né, esse cabelo para preencher uma outra área. Olha lá na tela. Obrigada, Lília, um beijo. Por que suplemento vitamínico para os cabelos só começa a fazer efeito depois de 2 ou 3 meses de uso? Então, porque na verdade, como eu te falei, quando você, por exemplo, a deficiência vitamínica, a deficiência nutricional, essas dietas radicais, né? Enfim, claro, você vai ter que descobrir a causa. Mas isso tudo fez o cabelo entrar no telógeno. Como eu expliquei, a fase telógena, ela dura 3 a 6 meses. Então, vai acabar tendo esse tempo de 3 meses para você começar a ver algum resultado. Não é de uma hora para outra, eu já comecei a tomar e já fiquei bem e já parou o cabelo. Porque um monte de fio, como eu expliquei, mais do que 10% acabou entrando no telógeno. Então aqueles fios já entraram naquela fase e vão cair. Então é esperado que ainda caia assim durante esses 3 meses. Tá? Se puder mostrar essa imagem aqui, eu acho que fica aqui, também fácil de mostrar. A raiz do cabelo, ela é profunda, né? Ela está a nível aqui de mais ou menos uns 4 milímetros. Quando forma um novo fio, forma de baixo. Então, esses 3 meses também é o tempo que esse pelo demora para crescer e sair através da pele. Entendi. Entendeu? Então, assim, está acontecendo um resultado que não é visível. Que não é visível, ainda não aparece ali Você só vai perceber a hora que ele atravessar a pele e vai ser mais ou menos nesse período de 3 meses de tratamento. E para quem, então, vai precisar ou tem a indicação da cirurgia, né, que é esse transplante capilar, como a gente faz, então, doutora? A gente tem que retirar de alguma área do cabelo que tenha um crescimento normal. Isso, então é assim, quando você é bebê na barriguinha lá da tua mãe, está formando o feto, a parte posterior do couro cabeludo tem uma origem diferente da parte anterior. Então a parte posterior não sofre ação hormonal. Quando você faz o transplante, você retira fios dessa região que nunca iriam cair, porque não tem receptor, que a gente diz, para o hormônio. Quando você passa para a área calva, ele vem com memória. E ele passa só a mudar de lugar. Você muda uma raiz, você redistribui as raízes. Entendi. Né? E aí ele passa, então, a estar ali naquela área calva e por isso o transplante, quando bem feito, ele é definitivo. Mas ele não impede a queda do vizinho, que tinha memória para cair. Entendi. Onde ele não tiver com a nova memória, então com o transplante mesmo, com aquelas células, né? A raiz em cima do cabelo. Ali pode ter a queda, mas nas outras regiões, então, é algo duradouro porque não vai ter o efeito hormonal. Porque não vai ter o efeito hormonal, exatamente. Que interessantíssimo. E, claro, eu acho que a tecnologia está ao nosso favor e tudo que vocês hoje têm, né, para cuidar também desse paciente, da autoestima durante o tempo de tratamento. Quem já teve queda de cabelo sabe que a angústia é infinita. Enquanto você não vê o resultado ali, aquilo não te permite voltar à sua vida normal. E o paciente também, ele fica naquela dúvida, mas vai ficar artificial, vai ter um resultado artificial? E isso é importante, né, a doutora Maria Angélica, explicar que hoje em dia isso evoluiu muito, né? A técnica evoluiu muito. Não tem mais aspecto de cabelo de boneca. Né? Os aparelhos que nós utilizamos ali, eu trouxe só um exemplo do tamanho, teoricamente, do furinho que você faz para tirar cada pelinho. Olha, é 1 a 1. É 1 a 1. Você tira 1 a 1 da parte posterior. E aí, na hora de colocar, nós usamos essas canetinhas, onde cada pelinho é colocado aqui
se quiser mostrar. Olha, junto. gente, que interessante. E, obviamente, que Nossa. o cirurgião vai ter que angular da forma correta, distribuir de uma forma harmônica, né? Uau, mas olha. é tão delicado que se torna imperceptível. Hoje, Fantástico. a cirurgia bem feita, ninguém diz que aquele paciente foi operado. Passou por um transplante capilar. Exatamente. Muito bom, meninas, muito obrigada. E nesse momento aí que a gente tá passando pelo estresse, eu acho que fica válido mesmo ter atenção com o cabelo, porque muita gente vai realmente passar pelo processo só pelo estresse que está desenvolvendo, né? Então eu vou fazer um agradecimento à doutora Flávia Varela, dermatologista, e à doutora Maria Angélica Murici, dermatologista especialista, então, em transplante capilar. Vou deixar 2 telefones para vocês, tá? É o 3926-0009, 3926-0009, é tudo 011, tá tudo de São Paulo. E o 3384-3894, 3384-3894, também de São Paulo, para quem quiser saber mais. Obrigada, meninas. Obrigada. Um beijo, uma pena. Obrigada. Não podemos aí aquele abraço hoje, mas ficamos assim. Obrigada, viu? Obrigada.